Olha, gente, vamos falar sério aqui, mais sério ainda. Essa semana aqui é importante a gente falar sobre isso. Eu não gosto muito de falar sobre isso, é um assunto muito sério que nós vamos falar, que é a respeito do Augusto Liberato, o Gugu Liberato, que olha, vocês percebam o que é uma situação maluca como essa. Um cara que a vida toda escondeu do Brasil, só escondeu do grande público, porque quem trabalhava próximo ou com o Gugu sabia o que ele era. Veja bem, depois da passagem desse cara, depois da morte desse cara, olha só a grande confusão armada. Então eu fico aqui pensando no seguinte, no mais velho, nas gêmeas, na própria Rose. A Rose sabia desde o início, tanto que ela escreveu uma carta, né, falando do apartamento que ele tinha aqui se não me engano era na Canário, aqui em Moema, que ele levava todos os rapazes para lá. Do Gugu ser gay, do Gugu ser homossexual, não tem o menor problema. O respeito tem que ser para todos nós. O problema do Gugu era a devassidão que ele tinha. O problema dele sempre foi esse. O problema do Gugu Liberato não era ser homossexual. O problema do Gugu Liberato era o seguinte: se ele quisesse se relacionar com um cara, por que vocês acham que o Dominó até hoje não dá entrevista? Falando de Gugu Liberato. Tá todo mundo falando do Gugu, por que não traz o Dominó aqui, todo mundo? Traz o Dominó aqui, vê se eles conseguem abrir o coração. Não consegue, porque sentem vergonha. O Polegar, pessoal do Polegar, traz aqui o pessoal traz os artistas da Promoarte aqui, da antiga Promoarte do Gugu Liberato, para ver se eles têm coragem de falar. Traz o Rodrigo Faro aqui, vê se o Rodrigo Faro tem coragem de falar quem foi. Esses caras trabalharam diretamente com o Gugu e sabem o que tiveram que fazer. Todos eles sabem, todos eles sabem. A Cacá, mas nunca foi falado isso. Do que interessava a gente falar isso? O que interessava de falar de Gugu Liberato isso ou não? Não interessava nada. Agora se coloca a baila, que inclusive tá esse rapaz pedindo novamente a entrada dele no processo como união estável. Esse chefe aqui de cozinha. A própria Rose nessa carta que escancarou essa semana, falando do apartamento, falando que cada vez que as pessoas lá... Porque o Gugu, ele gostava de bagunça. O Gugu era devasso. Ele gostava de bagunça. E se o Gugu hoje tivesse vivo, ele ia pra cadeia. Se o Gugu hoje estivesse vivo, ele estaria preso, estaria na cadeia. Porque para quem conviveu com o Gugu, sabe que é o seguinte: ou saía com ele, ou estava na rua. Aí você pode falar assim do outro lado do rádio, mas Cacá Siqueira, pelo amor de Deus, você é um apresentador de rádio de tantos anos, como é que você fala uma coisa dessa? Com que base você fala uma coisa dessa? Com a minha experiência própria, junto com ele. Para quem não lembra, na época, eu sempre digo isso, mas eu sempre falei isso fora do ar, nunca no ar. Na época que a gente estava com 28 anos, 29 anos, na época da Jovem Pan, eu era repórter do Viva a Noite, era eu repórter do Viva a Noite, a Mara Maravilha, começando como repórter do Viva a Noite, um programa que o Gugu fazia de sábado, e o Luiz Ricardo. Eram uns 3 repórteres. Eu era repórter daquele Sonho Maluco, que que eles armavam a produção. Uma carta fake, e ali naquela carta fake era o sonho maluco do telespectador, enfim, aquela coisa toda. Pergunta, olha, traz aqui, sabe quem? O Mariano. O Mariano era o cafetão do Gugu. Traz ele aqui. O Mariano era o cafetão do Gugu, era o Mariano que ligava para os caras para saírem com o Gugu. Traz ele aqui. Uma tarde, toca o telefone em casa, Mariano me liga. Gugu precisa falar com você urgente, Cacá. Mas urgente. SBT na Vila Guilherme. Vou para a sala do Gugu. Me chega ele, faceiro, cheiroso, pedindo pra gente ir para um lugar mais
reservado do que na sala. Irmão, minha praia não é essa. Minha praia não é essa. Inclusive, minha esposa tá aqui. Ó, Gugu tá chamando a gente para ir para um lugar reservado. Ele na hora deu um somebody love e falou: ai, peraí que aconteceu um negócio. E picou o pau. A mula, ou qualquer outra coisa. Aí o que aconteceu depois de 3, 4 dias? Me liga a produção do Viva a Noite. Cacá Siqueira, quero agradecer os seus serviços como repórter. Então quem não saía com o Gugu estava na rua. É simples assim. Aí você pode falar para mim, mas por que você não meteu um processo em cima dele? Para quê? Para que isso? Ia melhorar ou piorar qual situação? Agora, se fosse hoje, ele estava na cadeia. Então, eu sinto... A verdade, ela vem, gente, não tem jeito. A verdade, ela vem. Se não vem na vida, vem na morte. E essa veio na morte. Um cara que enganou. Ele não enganou a sociedade brasileira, as senhoras que... ai, o Gugu, tão bonitinho, tão lindinho, tão assim... Não, ele enganou ele mesmo. Ele enganou a Rose, a mulher dele, que criou os filhos dele. Ele enganou os 3 filhos dele, que a gente não sabe, que agora eles já desconfiavam. Foram criados fora do Brasil por conta disso. E quantos que não se aproveitaram desse segredo de Gugu Liberato? Quantos não ganharam dinheiro com isso? Tem casos de pessoas que filmaram, pessoas que moravam no Alfa Zero, que viam as bagunças que o senhor Augusto Liberato fazia na piscina com um monte de gente, aquela bagunça de festa do Calígula. Filmaram aquilo e mandaram pro Cafetão. Olha aqui, ó. Veja esse vídeo. Vai pra imprensa amanhã. Gugu mudou no mesmo dia. Foi pra Aldeia da Serra, onde morava até a sua morte. Então isso é uma tremenda de uma confusão que se armou desrespeitosamente e à tona a verdade vem. E agora a preocupação é o menino, as duas, a esposa, a mãe deles. Então de que valeu tudo isso? Do que valeu tanto sucesso? Do que valeu tanta coisa e tanta mentira? Não valeu para nada. Para coisa nenhuma. Não valeu para coisa nenhuma. Uma vida inteira vivida para nada. Uma vida inteira feita por mentiras. Sempre ao seu lado, o seu ombro amigo Cacá Siqueira. Tope da vida,